Fala galera, sejam todos muito bem-vindos à coletiva do Juba. Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre essa cavada de Oscar para jogar no São Paulo. Há quem diga que o homem tomou a decisão já, eu te trarei agora essa história inteira aqui no São Paulo do Oscar Meia, que era nosso, os cariotes que fala, vindo jogar aqui no Tricolor. Você vai gostar de saber o que eu tenho para te dizer por aqui. Olha só, vou falar também um pouquinho depois sobre o André Silva e por que que o Zubeldia escalou ele, como escalou. Além do Júlio Casares, tem uma coisa muito nova aí do nosso presidente do São Paulo, que está numa situação aí curiosa. Vai ser um vídeo bastante completo. Eu falo também do Zubeldia, essa coisa excelente que se transformou o São Paulo nas últimas 24 horas, né? Vamos dizer assim, as últimas 24 horas foram mágicas e é nesse cenário que nós vamos trocar uma ideia. Então chega desse like aí, deixa o likeão aí para dar uma moral no vídeo e se inscreva aqui no canal, faça parte dessa família que só cresce. Já somos em 126 mil familiares aqui. Você vai ficar fora dessa ou vai chegar junto? Eu sei que você vai chegar junto. Vem comigo. Quero te lembrar antes que esse vídeo aqui é um oferecimento de PagBet. PagBet, que é uma casa de bookmaker top, ali você consegue dar seus palpites de futebol e também se divertir nos seus joguinhos. Claro, a coisa ali é séria, dinheiro real. Agora, você precisa saber também que se você tiver meio para baixo de grana e você quiser ser uma chance de começar, indo pelo primeiro comentário fixado ou pelo QR Code que você vê aqui na tela, você consegue usar o meu link e esse QR Code, depositando então a partir de R$ 1, usando o meu link, você já consegue começar os seus jogos, fazer suas apostas. É top ou não é? Só o meu primeiro comentário fixado ou por esse QR Code que você vê aqui na tela, beleza? Na PagBet tem também o Aviator, que é o aviãozinho que vai subindo. Se você parar antes dele explodir, você já ganhou. Não pode deixar ele explodir, que aí você perde. Mas é muito bom, tem suporte humanizado 24 horas, é completaço. Primeiro comentário fixado é o QR Code, beleza? Então, na PagBet, ganhou, tá pago. Valeu, PagBet, tamo junto. Galera, é o seguinte, vamos lá então. O Oscar, até separei a imagem aqui, ele deu aí, tem uma notícia, uma matéria que eu quero conversar com vocês aqui agora sobre o Oscar. Tá vendo quem é o Oscar aí? O Oscar que jogou no São Paulo, equipe de base. Vamos lá. Tava lendo aqui no Bola VIP, eles fizeram uma matéria em cima da matéria do Emiliano Cavalcante, jornalista que é dono do portal Avante Meu Tricolor, canal, tal, cara, jornalista super bem informado, que colocou nas matérias dele, até conversei com ele já sobre isso, o Emiliano Cavalcante ele fala que o Oscar está cavando a vinda dele para o São Paulo. Como é que faz isso então? O Oscar ele teria dito para dirigentes do São Paulo, com o seu staff, com o seu apoiador ali, o seu agente, falou: ó, fala com o São Paulo que é pra lá que eu quero ir. E aí o São Paulo Futebol Clube tem a sua versão também. Vamos lá. O que aconteceu é que na China, o Oscar não vai ficar mais. O contrato dele acaba agora em novembro desse ano e ele não vai ficar mais. Flamengo tentou levar o Oscar antes, tentou levar por empréstimo e acabou que ninguém conseguiu levar. A China falou: não vou mandar embora, vai ficar aqui e vai cumprir o seu contrato. O Oscar ele ganha hoje na casa dos 10 milhões de reais por mês. É um dos maiores salários do mundo enquanto o salário de jogador de futebol. E aí a China, ela mudou a regra. Não tem mais condição de pagar esse tipo de salário para jogadores. Então, aqueles caras que ganham fábulas, fortunas lá na China, não vai dar mais certo, não vão ficar por lá e os caras vão acabar indo embora, ou então vão resolver o salário deles, vai mudar, mas não vão poder pagar mais, contratar e pagar mais. Então, na renovação contratual do Oscar, não tem como ele ganhar muita grana assim não lá na China. E aí ele tem o Brasil com 3 times interessados nele: São Paulo, Flamengo e Internacional de Porto Alegre. Flamengo porque gosta de todo tipo de jogador que brilha, que é nome grande, o Flamengo quer. E quando você pensa no São Paulo e Inter, foram os times que ele jogou. São Paulo é a equipe de base que revelou o Oscar e o Inter é o time que levou ele do São Paulo, né? Aquele problema que teve aquela rescisão totalmente conturbada e ele acabou indo pro Inter, foi pro Chelsea e brilhou muito na Europa, jogou Champions de alto nível várias vezes. O cara é monstro. No São Paulo, a ideia anima a diretoria do São Paulo, sim. A diretoria do São Paulo considera que, apesar de ter Rames e ter Lucas, que jogam nas posições ali semelhantes, não tanto o Lucas, mas mais o Rames, seria legal ter mais um nome de muito impacto, mais um nome gigantesco para o tricolor paulista, para ele conseguir aí finalmente voltar para ser um time protagonistaço
do futebol brasileiro. O protagonista ele já é o atual campeão da Copa do Brasil, mas vamos dizer num protagonistaço, aquele que todo ano, toda a competição ele entra como favorito. Trazer o Oscar, na visão da diretoria, segundo a matéria, seria esse plus, né? Seria esse boost que você coloca aí, esse gás que você dá a mais no time do São Paulo. O São Paulo tem hoje, além da questão do Oscar, ele tem também uma questão que pode ser que Rames Rodrigues não tenha futuro no São Paulo. Rames Rodrigues ele está agora voltando para o tricolor, vai jogar agora aí contra o Palmeiras, ele deve ser até talvez jogar já, não só relacionado, mas pode ser que jogue já contra o Palmeiras. O Rames foi num podcast e ele falou não acreditem em tudo que falam, eu nem tive lesão, cara. Eu tive um probleminha ali muscular, porque eu joguei muito tempo antes, depois eu tive um probleminha muscular e tô disponível já. Não acreditem em tudo que falam sobre mim aqui. Então por quê? Porque ele já percebeu que a mídia vai querer destroçar, né, o Rames Rodrigues. Então, não dá pra saber se o Rames fica no São Paulo ou não. O que dá pra saber é que o Zubeldia não abriu ainda se vai usar o Rames, se tá empolgado com a ideia. O Zubeldia ele foi muito profissional. Tipo assim, quer jogar, treine bem, me entregue bem e aí joga. Ele foi muito profissional, mas não falou nem que sim, nem que não. Então agora contra o Palmeiras nós vamos ter mais ou menos um termômetro para descobrir do que se trata. Vai jogar, não vai jogar? O Zubeldia vai conseguir usar o Rames? O Zubeldia conseguiu posicionar os caras de maneira muito melhor. Ter Rames Rodrigues e Lucas Moura e também o Oscar, daria para jogar juntos? Aí eu te pergunto, você vai falar, não dá, vai transformar o São Paulo no museu, tudo idoso. O Rames tem 31, o Lucas tem 31 e o Oscar tem 32. Nenhum deles está velho. Nenhum. Queira ou não, nenhum deles está velho já. O São Paulo tem o Luciano jogando como meia vários e vários jogos. Michel Araújo jogando vários e vários jogos. Ter um cara igual o Oscar nessas condições de você, no time que tem Michel Araújo emprestado e também o Luciano improvisado como meia, seria sim muito bom ter o Oscar, apesar da maneira que ele saiu no passado, seria muito bom ter o Oscar no time do São Paulo. Eu não vejo de maneira nenhuma isso com maus olhos, muito pelo contrário. O Oscar já falou que quando vier para o Brasil ele vai se adaptar à realidade de pagamento aqui, então não vai ganhar 10 contos, 5 contos, vai ganhar 1 milhão e meio. Essa é a previsão do Oscar. O que ganha o Lucas? Mais ou menos. Então o Oscar, na realidade do São Paulo, é uma realidade muito aplicável, é uma realidade muito coerente, não tem problema nenhum trazer o Oscar. É muito melhor pagar 1,5 milhão pro Oscar por mês do que você pagar 500 para um bagre, 500 para outro bagre, 600 para outro bagre, dá mais de 1,5 milhão pagando para um monte de bagre que você não usa para nada e quando usa não serve. Então acho que o Oscar ele levaria o São Paulo pro fim da discussão de quem que é o time protagonista aqui ou não. E o Flamengo, que poderia ser um empecilho, acabou de levar o De La Cruz e gastou uma bala. Cebolinha, De La Cruz, Luiz Araújo, todos os caras que não brilharam no Flamengo ainda, é o ano deles, né, deles tentarem brilhar. Então, eu acho que eles não vão mais lutar pelo Oscar. A porta abre e abre muito pro São Paulo. Abre ou não abre? No São Paulo, quando você pensar que tá sem grana, o São Paulo acabou em déficit financeiro. Mas o São Paulo também conseguiu aumentar a sua receita. Gastou mais do que deveria, mas aumentou a receita. Num ano passado, onde o Dorival pediu para não vender os jogadores do Tricolor, o São Paulo segurou e vendeu apenas o Beraldo. Então, nós temos que esperar a próxima janela agora para ver se o São Paulo vai chegar e vender. Qual que é a previsão? Vender um Diego Costa, vender um Pablo Maia, vender talvez até mesmo um Rodrigo Nestor. O São Paulo abrindo aí as portas para o mercado. Claro que ele não deve ganhar com o Nestor hoje, o Nestor veio de contusão e tá no banco. Não deve ganhar o que ganhou com o Gabriel Sara, com o Beraldo. Mas ele é um jogador que tem o seu valor. A mesma coisa o Diego Costa. O Diego Costa, inclusive, está jogando pelo Tricolor. Daqui a pouco terá o Moreira. O São Paulo vai ter que cuidar bem dessas vendas, porque o São Paulo, diferente de outras épocas, que tinha 7, 8 moleques da base jogando no time principal de São Paulo, hoje tem pouquíssimos. Contra o último jogo contra o Barcelona, eu acho que não tinha nenhum. O Pablo Maia estava lá e acho que só o Pablo Maia, que era da equipe de base, jogando no time titular do São Paulo. Dito isso, a Wellington também estava. Então, dito isso, é um time diferente, é um time que pode usar a rapaziada da base para poder tentar vender e fazer esse caixa tirar de uma vez por todas essa dívida tão preocupante que tem. E o Júlio Casares, ele vai lá agora se explicar, né, sobre aquele depoimento que deu
o John Textor sobre o São Paulo manipular os resultados e tal. E o Júlio Casares, ele tem a faca e o queijo na mão agora pra dar a volta por cima dessa história, porque, queira ou não, é uma história ridícula, é uma história totalmente ilógica, e o São Paulo vai lá conversar agora e pronto, São Paulo parte interessada. Tomara que o São Paulo saia de lá pelo menos recebendo o que o Botafogo deve, do Henrique Almeida, aquelas coisas assim. Vai ser muito bacana ver o John Textor cair do cavalo com essa história tão ridícula, né? Que foi colocada pra todo mundo aí. E um caso curioso também é o caso do André Silva. Só pra encerrar, o André Silva, segundo o Zubeldia, ele foi colocado na ponta pelo GPS. O que isso quer dizer? O Zubeldia olhou o GPS, aquele mapa de calor, o que o cara fez em campo, GPS, igual de carro. Qual que foi o percurso que ele usou nos campos? E o Zubeldia percebeu que com aquele tipo de movimentação que o André Silva fazia, ele poderia ser o ponta esquerda, ponta direita do São Paulo. Tinha para jogar, por exemplo, Michel Araújo mexendo um pouquinho, tinha o Eric mexendo um pouquinho, podia pôr o Luciano ali na frente, o William Gomes tinha um monte de opção e o São Paulo do Zubeldia coloca esse menino André Silva na ponta direita e foi assim, cara. Pra mim, uma grata surpresa, uma surpresa maravilhosa, porque se você pensar direitinho no que o André Silva jogou de bola, você fala, jogou muito, mas as características dele o credenciam a jogar muito como um ponta direita. Por quê? Porque ele é finalizador, driblador e rápido. Então, se você pensa num cara que dribla, pode ser ponta. Um cara que é rápido, pode ser ponta. Mas ele vem também com um algo a mais, um quê a mais, que é esse algo a mais é ser finalizador, é ser um atacante que faz gols. Dessa vez ele não fez contra o Barcelona, mas ele vinha fazendo gols e inclusive com um futebol bem encaixadinho com o do Caleri. Contra o Atlético Goianiense, ele deu um cruzamento pro Caleri fazendo um gol de cabeça. Contra o Cobressal, o Caleri cabeceou para ele fazer um gol que entrou com bola e tudo. Então, André, acho que foi contra o Fortaleza também que ele fez um gol, se eu não me engano. Então, o André Silva é um jogador que tem participado ativamente dos gols do São Paulo. Eu achei maravilhoso de pensar que o Zubeldia fez um estudo e colocou um cara excelente. Ele podia fazer o mesmo estudo e pôr um cara péssimo ali pra jogar. Mas aí faz o estudo e coloca um cara excelente, que dá super certo, coloca o São Paulo num sonho a mais. Muito bem encaminhado na classificação da Libertadores. Eu acho, honestamente, que foi muito top. Estou muito empolgado para ver esse time do São Paulo jogando muito em breve de novo. Você, tá ou não tá? Palmeiras vai ter que chegar aí e vai ter que jogar muito pra ganhar da gente. Vai ou não vai? O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!